eu conheci a Tailândia através, primeiramente, dos filmes de artes marciais, já que o Muay Thai, que a gente conhece mais a versão ocidentalizada dele, que é o kickboxer, é uma arte marcial de origem tailandesa. Então, vários dos filmes do Jean-Claude Van Damme, eles acabam tendo alguma menção direta ou indireta à Tailândia, né? Além do clássico Ong Bak, que virou trilogia, ser uma mega obra de arte marcial e perseguição tailandesa, lá dos inícios dos anos 2000. E nos inícios dos anos 2000, lá por 2004, também tivemos um terror que virou um clássico no ocidente, que é Espíritos à Morte, onde está Espíritos à Morte está ao seu lado, sobre um fotógrafo que começa a tirar foto de espíritos. E misturando justamente esses temas, terror e artes marciais, temos justamente o filme com unhas e dentes, que foi feito em parceria com a Netflix, disponibilizado atualmente em 2025. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e você está no Sexta-feira Sinistra. Lembrando que temos muitas obras recentes da Tailândia, né, já que o país ele teve uma série de reformas que melhoraram muito as coisas lá nos últimos anos, né? Então temos doramas e filmes sendo produzidos com alta qualidade lá dentro. E o que acontece, eu quero trazer mais dessas obras que eu tô adorando aqui pro canal. E o Com Unhas e Dentes é uma obra de artes marciais, onde a primeira coisa interessante é que é um zumbi com apocalipse, só que sem o apocalipse zumbi. Isto é, o apocalipse aconteceu antes dos zumbis e os zumbis são uma consequência desse apocalipse. Mas vamos primeiro dar uma resenha e depois comentar algumas coisas interessantes sobre essa obra aqui. Primeiramente, aqui temos um mundo devastado devido a uma catástrofe ambiental, ou mais precisamente a uma série de grandes mudanças ambientais, afinal o planeta está um caos atualmente mesmo, e nesse processo, Bangkok, que é a capital da Tailândia, se tornou um dos raros centros onde temos algum certo grau de qualidade de vida, onde há uma população em alta quantidade, por causa de um mega empresário que mudou e revolucionou a forma como se consegue alimentação por lá. Só que, mesmo assim, a cidade ainda continua sendo um caos para sobreviver, e o nosso protagonista ele atua como segurança transportando cargas. E ele quer tentar sair desse trabalho e arranjar uma coisa melhor para conseguir, assim, montar uma família bacana. A companheira dele, por outro lado, é uma médica que atua no hospital do Bangkok. Aparentemente o maior e melhor hospital que tem lá. Lembrando, como estamos falando de um mundo se reconstruindo após a devastação, não é também aquela coisa, mas é um hospital razoavelmente completo e, como eu disse, em processo de se reconstruir. Aquela coisa meio devastada, só que sendo elaborado e tentando pegar e fazer uma coisa cada vez mais complexa e caprichada para as pessoas, sabe? Só que dentro desse hospital temos um paciente que surge com uma praga diferente que justamente começa a contaminar outras pessoas à medida que ele vai atacando violentamente, mordendo elas, que também se tornam criaturas extremamente ferozes que atacam outras pessoas, e assim temos uma epidemia zumbi ocorrendo dentro do hospital. Logo, o nosso protagonista vai ter que pegar e salvar sua companheira que trabalha nesse hospital que está entupido de zumbis. Quando essa premissa apareceu na sinopse pela primeira vez da Netflix, meses atrás, quando eu tava vendo coisas interessantes para assistir no futuro, a primeira coisa que eu pensei é, esse filme tem a minha cara, tem hospital, tem artes marciais e tem zumbis, então vamos nessa. E o fato de ser justamente de um outro país, que não é Japão nem Estados Unidos, acaba tendo sua própria forma de contar histórias, que acaba sendo bem interessante aqui. O primeiro destaque é realmente para a questão das artes marciais. É mostrado em determinado momento ele passando por um dojo desativado, onde dá a impressão, sugere-se que ele provavelmente era um lutador, talvez em fase de se profissionalizar, talvez em fase de virar um campeão, que acabou tendo que largar a carreira, já que foi devastado o país, né? E usou os conhecimentos dele para poder pegar e virar segurança, né? E ao mesmo tempo nós temos a questão de recursos serem escassos. Então, por exemplo, temos doces que valem muito por anos, né, que não são mais fabricados, então tornam-se fortunas você pegar e de repente conseguir uma determinada marca de chocolate, por exemplo. Ao mesmo tempo, a comida tradicional, ela é escassa, porque a impressão é que a maioria dos animais morreram ou foram contaminados,
ainda é de origem animal que tem a carne, cara, calma que não teve nenhuma devastação em nível tão bizarro assim, né? E o que ocorre é que o mega empresário que revolucionou as coisas, trazendo outras fontes de proteína, como a questão dos insetos, que é tradicional já em alguns... temos alguns locais da Ásia que alguns insetos são comestíveis, né? Mesmo para o nosso ocidente temos a questão dos frutos do mar, que temos artrópodes que a gente consome, né? E ele tá tentando achar uma nova fonte de proteína e ao mesmo tempo uma coisa que funcione com um novo tipo de medicação, porém ele tá passando várias etapas do processo de pegar esse mega empresário, de pegar e de fazer análises seguras para conseguir justamente essa nova fonte. Digamos assim, fonte de rendimento, né? Afinal vai ter investidor em cima, ele vai ter gente vender, vai ter mais uma coisa nova para revender, aquele aspecto mesmo de em cima da cidade como benfeitor da cidade, já que ele tem todo um poder político lá dentro. Então ele começa a passar várias etapas de segurança do processo de pesquisa que acabam gerando o escape desse agente infeccioso que gera justamente essa infecção zumbi, né? E que dá a impressão que, inclusive, a criatura que ele estava mexendo, na verdade, estava infeccionada e acabou contaminando as outras pessoas. O que, inclusive, lembra muito uma coisa importante, que é como muitos animais de verdade, a gente tem vários problemas que a gente tem infecciosos atualmente, muitas vezes porque certas questões, animais mais internos que são caçados, etc., você tem caçadores ou gente que mexe com captura ou transporte que acaba sendo mordido ou acaba lidando com partículas justamente de sangue ou dejetos dessas criaturas, né? E assim acabam se contaminando com vírus e bactérias completamente novos que acabam se espalhando depois. Isso, na verdade, é muito, quase que a história da humanidade, à medida que você tem expansão de grandes centros urbanos, grandes áreas florestais ou outros tipos de ambientes são devastados, aí então isso gera contaminação justamente com novas formas de bactérias e vírus, etc., e que eles acabam se espalhando, né? Então, existe toda uma questão de como devastação ambiental é associado a maior risco biológico a questões infecciosas. Então, isso em nível global. Não é uma questão simplesmente de tratar os bichinhos adequados, o que é muito importante. Tratar de ecologia, tratar contra o comércio ilegal de aves, por exemplo, é importante por toda essa questão de infecção e que é associado. E essa coisa da biossegurança de você fazer vários testes até um medicamento ser utilizado ou ser dado ou ser testado em seres humanos, né? É justamente porque você não sabe a dose tóxica, você não sabe se de repente apenas 10% das pessoas aquilo funciona, os outros 10% que você não testou, na verdade aquilo gera efeitos colaterais bizarros, né? E por aí vai. Além disso, como eu cheguei a falar no meu vídeo justamente do fundo do mar aqui, o como isso envolve, você saber lidar com composto ou com alguma coisa. Essas etapas de segurança existem, você tem anos ou muitas vezes para você pesquisar um remédio, porque você não sabe, que efeitos tem, como você pegar e justamente descartar o material que você processou, sem causar contaminações tóxicas bizarras na natureza. 2, sim, como você pegar e lidar com isso no dia a dia, sem ter risco de você contaminar as pessoas ao seu redor, ou mesmo os funcionários pegarem e não ficarem contaminados ou correr com um acidente. Número 3, os processos de extração são complicados. Como evitar acidentes nesse processo, por você pegar e não ter uma série de problemas. Então, várias dessas etapas de segurança são fundamentais. Isso que encarece muitas vezes certas produções. E você pular essas etapas de segurança, você não está acelerando um processo, você está gerando um altíssimo risco de acontecer altos desastres mais para frente, né? E é bem interessante como isso aparece. Além disso, quando a gente pega ali essa questão de catástrofe ambiental, é bem interessante, porque realmente grande catástrofe ambiental está relacionada em sequência com grandes processos infecciosos. É só ver quando a gente teve esses últimos grandes tsunamis, locais que são afetados por furacões, aqui mesmo no Brasil, quando a gente tem as megas enchentes, ou locais que desabam devido a negligência, seja governamental, ou de megas empresas que lidam com represas e que sem sua manutenção adequada acabam
acabam se rompendo e causando desastres. Existem várias questões que envolvem justamente o fato de que as infecções explodem. Número um, você tem os serviços básicos de saneamento básico e de saúde que são devastados. Então, doenças que estavam controladas, elas começam loucamente a se proliferar. Número dois, você tem uma alta pilha de destroços. Então, você tem locais para vários tipos de animais se esconderem, proliferarem loucamente e virarem também criadores justamente das mais diversos tipos de doença. E número 3, não menos importante, vamos pensar, a gente tem pessoas que já estão doentes e tem os maiores vários tipos de tratamento. Quando essas pessoas pegam e deixam de receber, essas pessoas têm os organismos mais frágeis, então viram pontos que facilitam processos infecciosos. Então, tudo isso faz com que, quando você tem uma grande catástrofe, seja por causa de incêndio, terremoto, ou maremoto, ou qualquer outro grande problema, a questão justamente de prevenir infecções, ela é fundamental, porque elas vão estourar sim, sem controle, se você pega e não toma medidas imediatas, e mesmo assim é muito complicado, porque pensa, você vai ter, por exemplo, após uma mega enchente, uma mega tempestade, poças gigantes que vão demorar um tempão para secar e vão virar criadouros de tudo quanto é tipo de inseto, por exemplo. Então, a coisa é bem complicada. Então, eu achei bacana dele pegar esse tipo de coisa, ao invés de criar uma coisa, é uma mega criação secreta de uma mega indústria do mal para criar uma arma biológica, não uma cópia de Resident Evil. Não, é realmente pegando como seria um mundo devastado e tendo uma grande praga no meio, só que é claro, vamos acrescentar zumbis e artes marciais porque fica muito mais bacana as coisas, sabe? E o design dos zumbis, ele é bem interessante e variado, porque temos um hospital com zumbis, então temos as pessoas nos mais diversos tipos de máquinas, conexões, estados clínicos, transformados em zumbis. Então você tem um zumbi todo cheio de gesso, outro que tá cheio de tubos e conexões, outro cujo corpo tá alterado e mutilado por diversas formas, não porque virou um zumbi, mas porque tava assim quando chegou lá, né? Então, ou mesmo foi atacado por zumbis e o que sobrou ficou daquele jeito, sabe? Bem bacana. E ele utiliza uma coisa clássica que virou quase padrão dos filmes de zumbi, talvez por causa do filme Invasão Zumbi, aquele coreano que eu adorei assistir no cinema, que dos zumbis eles priorizarem o som e não enxergarem tão bem, ou verem tão bem, ou enxergarem tão bem, né? Só que lembrando ainda por cima, existe uma quadrilogia de filmes clássicos de zumbis, que eu cheguei a comentar aqui no canal, que é a quadrilogia dos Mortos-Vivos Cegos, que é espanhola, lá dos anos 70, onde também uma das características principais desses zumbis é que eles não enxergavam, tinham os olhos, inclusive, destruídos, né, na tentativa de conter eles séculos atrás, né, só que eles tinham uma audição extremamente apurada, então eles seguiam as pessoas através do batimento cardíaco, então quanto maior fosse o pavor das pessoas, mais eles iam escutar o barulho do batimento do coração. Então temos parte dessa coisa da estratégia de que faz barulho, os zumbis correm atrás, sabe? E além disso, temos lutas também contra pessoas, mais precisamente contra uma espécie de exército ou milícia que tem na história, que está lá dentro do hospital para fazer uma função, para fazer um determinado tipo de resgate, e não tá nem aí de eliminar quem tiver no trajeto. Então temos umas ótimas cenas onde pessoas com armas de fogo tentando lutar contra o nosso herói, e nosso herói suando para pegar e lutar contra esse pessoal extremamente equipado, enquanto ele só tem os próprios punhos para poder pegar e lutar. Inclusive é bem interessante quando a gente pensa no Muay Thai, porque é uma arte marcial que é dito que tem as 9 grandes armas, né, que são os punhos, os pés, os cotovelos, os joelhos e a cabeça, né? E a cabeça praticamente não usa aqui. Inclusive, em vários campeonatos é proibido você usar a cabeçada por causa de todos os danos que pode ter. O pessoal é inteligente e coerente nos treinos dos campeonatos, né? Então, a gente tem basicamente 8 megapontos do corpo que são usados de todas as formas possíveis durante os combates, além do herói usar o próprio ambiente das mais diversas formas para poder pegar e lutar contra os zumbis, gerando excelentes sequências. E tudo isso com uma câmera que ela acompanha a sequência o suficiente para mostrar os detalhes do que aconteceu e rápido o suficiente para dar o dinamismo. Então é uma coisa equilibrada que ajuda a coisa a fluir. E ainda por cima, roubando a cena que eu achei interessante, tem um menininho
que ele tá no hospital, que tava com a mãe dele, e que, de um lado, ele é extremamente inteligente, ele capta as coisas, inclusive ele acaba ajudando e orientando o protagonista no hospital, que acaba virando um grande labirinto pra ele, já que tá todo o local devastado, ele não sabe onde tá a esposa dele, ou tem zumbi pra tudo quanto é canto. Então, ele indo com orientações um pouco do garoto pra conseguir pegar e chegar em algumas alas específicas pra ver se ele consegue achar a esposa dele. E do outro lado, o garotinho ele ainda continua sendo uma criança com toda a ingenuidade e limitações dela. Então, vez ou outra, temos os momentos meio atrapalhados, no qual a coisa fica tensa, que por causa do garotinho acaba aparecendo ou perdendo o controle de algumas hordas de zumbis que vão surgindo dentro da história. Lembra até um toquezinho um pouco The Last of Us, né? A ideia da pessoa adulta tendo um filho que não é dela, uma criança tendo que pegar e cuidar por um determinado trajeto, sabe? Então, acaba tendo um toquezinho bem pessoal, interessante, toda essa história. E é claro, a esposa dele não é uma protagonista passiva. Ela tá tentando pegar, sobreviver lá dentro do hospital, tendo que lidar, inclusive, com o milho, com esse ricaço que tá lá dentro, e que não é um cara simplesmente maligno. A gente vê muito mais uma questão de uma coisa menos movida pela ganância e mais pelo desespero para conseguir fazer as coisas, sabe? É muito existe um certo grau de ganância associada, um certo grau de que tudo tem que estar dentro do meu controle, mas também existe a ideia de que está perdendo pessoas que ama por causa de toda essa devastação, né? Então, parte daquilo que ele fez, parte dessas puladas de etapas da luta pelo poder dele, é por causa que ele precisa, tem pessoas que ele quer ajudar, só que o desespero é tão grande que ele não vê ou ignora certos problemas graves que ele vai acabar encarando ou gerando se ele pegar e for muito depressa para os seus objetivos, sabe? Então eu gostei disso, porque acaba tendo um vilão com certo grau de complexidade, que não é plenamente mal, mas acaba sendo tomado pelos sentimentos por não saber justamente lidar com os processos dele, lidar com os processos de luto, sabe? É muito a questão, o vilão que se torna um vilão, menos porque ele deseja o poder, mas porque o desejo pelo poder é um reflexo da falta dos controles emocionais dele perante vários problemas que vão acontecendo, sabe? Então, é uma construção elaborada. Lembrando que nisso tudo, não é uma história super complexa. É uma história com uma premissa simples, mas que tem os personagens têm umas pinceladas, tem uns toquezinhos interessantes que ajudam a gente a simpatizar, entender cada um deles e entrar nas cenas de ação frenética que são o grande, diga-se de passagem, o grande chamariz do filme. E fica uma dica importante de ficar o filme, assistindo ele, até a primeira leva de créditos, porque existe uma pequena cena pós-créditos que ela complementa de forma perfeita o final. Não sei se vai ter continuação ou não, o filme ele tem realmente início, meio e fim, pode ser só aquilo tranquilo, né? Mas ao mesmo tempo tem material suficiente que se quiserem ampliar e mostrar mais detalhes daquele mundo devastado, dá pra fazer bastante coisa. Então, gente, fica a minha dica, e se vocês gostaram, dá aquele like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!